Bom, pessoal, então aqui a gente vai falar um pouco sobre o processo de ventilação, né? Relembrando o que a gente falou, a gente já falou um pouco sobre anatomia, falamos aí sobre trato respiratório superior, trato respiratório inferior, a cavidade nasal, língua, faringe, laringe, traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Vimos a anatomia mais interna do alvéolo. Falamos um pouco sobre também o processo de ventilação, então, lei de Boyle, né? Diferença aí de pressões, né, gradientes de pressões que fazem a movimentação do ar dentro do nosso corpo. Vimos como também a altitude ela afeta a nossa respiração, né, e a concentração de oxigênio nesse ar, né. Falamos um pouco também sobre volumes e capacidades pulmonares, então volume residual, volume de reserva índice, volume de reserva expiratória e volume corrente, e falamos sobre as capacidades, capacidade pulmonar total, capacidade de reserva inspiratória, de reserva ex, e a capacidade residual, né? Então a gente falou de basicamente capacidade de reserva expiratória, né? Então a gente falou sobre isso nessas nossas últimas aulas aí, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o processo da ventilação, né, pessoal? Então a gente precisa relembrar de uma coisa, bem da lei de Boyle, aquela que eu falei no começo da aula. A gente precisa lembrar que quanto maior o volume ocupado por um gás, menor vai ser a pressão exercida dentro daquele espaço. E a recíproca também é verdadeira. O que isso quer dizer? Que se eu reduzo o volume, né, eu aumento a pressão. E é justamente isso que eles estão mostrando aqui, né? Então, antes eu tinha um pote com uma reserva, ou desculpa, com um volume de 1 litro. Eu fui lá e reduzi o volume desse gás aí, dentro desse espaço, para 0,5, reduzi pela metade. Isso quer dizer que a pressão, ela no primeiro pote, né, ela é menor em relação ao segundo, porque o volume ele é inversamente proporcional à pressão, né? Então é isso que a lei de Boyle me diz. Relembramos aqui a lei de Boyle, agora a gente pode seguir para frente, né? Então, pessoal, a inspiração no nosso corpo, ela sempre ocorre quando a pressão alveolar, ou seja, a pressão dentro do alvéolo, ela diminui. Isso eu já falei, né? Se eu reduzo a pressão em comparação com um gás atmosférico, então se a pressão ela fica menor, a tendência do ar é sair de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Nesse caso aqui, a pressão alveolar ela precisa diminuir o bastante para poder ficar menor em comparação com o ar atmosférico. Sendo assim, o ar ele vai se movimentar para dentro do pulmão, consequentemente para dentro dos alvéolos. Para que o ar ele possa se movimentar para dentro dos alvéolos, a pressão dentro do pulmão ela tem que ser mais baixa do que a pressão atmosférica, que foi o que eu acabei de falar. E aí, de acordo com aquela lei de Boyle que a gente falou, né, um aumento no volume da caixa torácica, ou seja, do ar que é ocupado ali dentro, né, do espaço que tem para se ocupar, menor vai ser a pressão dentro dessa cavidade, né? Então, durante a inspiração, o volume torácico ele aumenta quando os músculos respiratórios eles fazem um aumento, quando eles contraem, fazem o aumento da caixa torácica, e o diafragma contrai, eles fazem o aumento dessa caixa torácica, do volume da caixa torácica. Se eu aumento o volume, eu reduzo a pressão lá dentro. Então é assim que a gente faz para inspirar, né? Então é isso aqui que está mostrando. Em repouso, né, o diafragma ele está paradinho, né? Mas em nenhum momento a gente tem um diafragma parado, né, pessoal? A gente sempre está respirando desde que a gente nasceu, né? Então a gente tem o diafragma aqui, o espaço pleural, isso aqui vai ser importante para a gente lá para frente, tá? Guardem essa informação. Então o diafragma ele está relaxado, só que quando o diafragma ele contrai, ele abaixa, tá, pessoal? Ele não sobe não, ele abaixa, tá? Quando o diafragma ele abaixa, ele aumenta o espaço torácico, tá? Com o espaço torácico, com o volume, né, do tórax aumentando, a pressão lá dentro do pulmão ela reduz, tá? Com a pressão do pulmão reduzindo, então o ar ele entra dentro dos pulmões. Agora, quando a gente expira, o diafragma ele vai, relaxa e reduz novamente a pressão, ou desculpa, reduz novamente o volume da caixa torácica e, consequentemente, o volume de ar ele sai, né? Perdão, usei o termo errado, né? Porque senão vai confundir vocês. Quando o diafragma ele relaxa, ele reduz o volume torácico e aí ele aumenta a pressão que vai expulsar o ar, né? Então, é assim que acontece a nossa ventilação, tá, pessoal? Por diferença de pressão e volume aí, por essa alteração de pressão e volume, tá?
Então, a gente precisa olhar esse gráfico aqui. Esse gráfico ele é bem interessante para a gente, tá, pessoal? A gente aqui está analisando três variáveis, né? A primeira variável que a gente tem em pretinho aqui é o volume de ar que é movido na inspiração e na expiração, tá? A segunda variável que a gente tem aqui é a pressão que a gente chama de pressão intrapleural. Então, se a gente for lembrar, a gente tem duas pleuras, né? Pleura parietal e pleura visceral. E lá dentro dessa pleura, a gente tem um determinado líquido, só que entre as pleuras também, a gente acaba gerando uma pressão, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa pressão aqui, porque se vocês forem observar, essa pressão sempre está negativa, tá? E, por fim, a gente tem uma outra pressão chamada de pressão alveolar, tá? A pressão alveolar, vamos falar primeiro da pressão alveolar. Durante as fases de ins e expiração, a pressão alveolar ela varia, tá? Ela varia de 0 a -1 e de 0 a +1, tá? Durante a inspiração, né? Então, aqui é a inspiração, aqui é a expiração. Durante a inspiração, o diafragma ele encurte, ou seja, ele contrai, tá? Ele aumenta o volume torácico e, consequentemente, começa a entrar ar dentro do meu pulmão. Em um determinado ponto, o diafragma ele para de contrair, tá? Ou seja, ele para de aumentar o volume do tórax, só que o ar ele continua a entrar. E aí a pressão lá dentro desse pulmão começa a aumentar até chegar num outro ponto de +1, né? Que é quando a gente já aqui a gente já iniciou a nossa respiração, né? Então quando essa pressão ela começa a aumentar, né? E ela chega aqui em 0 novamente, a gente inicia a nossa expiração, né? Inicia a expiração, até que a pressão ela dentro do nosso alvéolo ela cai novamente e cai, até que o diafragma começa a contrair e cai mais ainda essa pressão. E o ciclo ele continua nessa diferença de pressão e volume, né? Então no alvéolo a pressão ela varia de -1 a +1, né? Então conforme o diafragma contrai, a pressão lá dentro do alvéolo cai exponencialmente, né? Só que aí, depois que ele para de se movimentar, o ar ele continua a entrar e a pressão lá dentro do alvéolo começa a aumentar, porque começa a acumular gás e eles começam, as moléculas, né, do gás, elas começam a ter atrito e a pressão lá dentro começa a aumentar, né? E aí a nossa expiração ela acontece. Então, pessoal, é essa relação de pressão e volume que vai determinar a movimentação de gases dentro do nosso pulmão, né? Tanto que se a gente for observar aqui, ó, quando a pressão está mais negativa dentro do alvéolo, o volume ele está quase que no máximo, né? Então tá por aqui, ó. Mas quando a expiração ela inicia, o volume ele está no máximo, né? Então é essa relação aí, essa diferença de pressão e volume que vai fazer aí a movimentação de gases no nosso pulmão, tá? Esse volume aqui, pessoal, cuidado para não confundir com o volume torácico, tá? Esse volume é o volume de ar que está sendo movimentado, ou seja, o pacotinho de ar que está entrando dentro do seu pulmão. Esse volume, ele não é o volume do tórax que a gente vem falando da lei de Boyle, tá? E aí, se a gente for observar a pressão entre as duas pleuras, pessoal, sempre, constantemente, tanto na inspiração quanto na expiração, ela sempre vai ser negativa, tá? Tanto na inspiração quanto na expiração, sempre. Ai, Ana, mas por que essa pressão ela tem que ser negativa? Porque, pessoal, se a pressão intrapleural ela for igual à pressão atmosférica, isso vai fazer com que o nosso pulmão ele feche, tá? Então, é necessário que eu tenha uma pressão negativa entre as duas pleuras para que mantenha o pulmão aderido na caixa torácica, tá? Para que ele não se feche, ok? Isso é necessário porque senão o nosso pulmão ele vai colabar que nem um balão quando a gente esvazia, tá? Então, isso é necessário para manter o nosso pulmão aberto. E é justamente isso aqui que a gente está vendo, é justamente isso que eu falei que a gente está vendo aqui. Então, no pulmão normal em repouso, né, as pleuras aí, o líquido pleural mantém o pulmão ele aderido à caixa torácica, tá? Então, a pressão dentro da pleura aqui, ó, a pressão dentro da pleura, ela é de mais ou menos 3 milímetros de mercúrio. Ela é subatmosférica, tá? Ela é negativa, ok? Agora, se eu, por exemplo, dou uma facada em alguém, né, a pressão aqui entre as duas pleuras, ela vai acabar se igualando à pressão atmosférica. Então, a pressão pleural, ela vai ficar igual à pressão atmosférica. Quando a pressão pleural, ela se iguala à pressão atmosférica, então o ar, ele vai entrar aqui, né,
dentro da cavidade pleural, entre as duas pleuras, e vai fechar esse pulmão aqui. Ele vai colapsar, tá? Então, é necessário que a minha pressão ela seja sempre mais negativa do que a pressão atmosférica, tá, pessoal? É só um detalhe, né? Na hora que a gente recebe a facada, a pressão, ela começa a se igualar à pressão atmosférica, né? Então, começa a entrar ar aqui na cavidade torácica, e essa pressão, ela vai se igualar à pressão atmosférica, né? Por isso que é tão perigoso tomar uma facada no pulmão, porque isso aqui, ó, esse pulmãozinho aqui, que é a área de superfície de troca. Isso aqui tudo é ar, mas esse ar todo aqui, ele não faz troca gasosa, né? Esse é um ar só que está preenchendo a cavidade torácica e comprimindo estruturas dentro do tórax, né? Então, por isso que tomar uma facada dentro do pulmão, no pulmão, né, é tão grave, beleza? E aí a gente tem que falar de dois conceitozinhos aqui, pessoal, que são esses dois aqui, chamados de complacência e elastância pulmonar, tá? Por quê? Porque conforme a complacência e a elastância pulmonar modifica, fica mais fácil ou mais difícil de respirar, tá? Os gradientes de pressão necessários para que o ar ele se movimente, né? Eles são criados pelo trabalho aí dos músculos esqueléticos. Então, quando o diafragma contrai, né? Quando o esternocleido contrai, quando os escalenos, os músculos respiratórios no geral contraem, eles fazem aquela mudança nos gradientes de pressão por aumento ou redução no volume da caixa torácica, tá? Em geral, pessoal, 5 a 3%, 3 a 5%, na verdade, da energia do corpo é utilizada só para você respirar. É muita coisa se você for parar para pensar o tanto de atividade que o seu corpo faz, né? É muita coisa. Durante o exercício, isso consequentemente aumenta, afinal você respira muito mais durante o exercício físico, né? Outros dois fatores que podem e têm influência na quantidade de trabalho respiratório é justamente a complacência e a elastância, ou seja, a distensibilidade do pulmão e a resistência das vias aéreas ao fluxo de ar, tá, pessoal? E para a gente poder respirar direito, o nosso pulmão ele depende da habilidade dele de se expandir normalmente, ok? E isso se refere a esses conceitos de complacência e elastância. Mas, Ana, eu ainda não entendi o que é complacência e elastância. Beleza, pessoal. Complacência e elastância são esses dois conceitos aqui. Complacência é a quantidade de força exercida sobre o corpo para deformar. No caso do nosso pulmão, é a habilidade do pulmão de se estirar durante a inspiração. E a elastância, Ana? A elastância é o inverso da complacência, tá? A elastância é a capacidade que o corpo tem de voltar à sua forma original. Então, a complacência ele se deforma, a elastância é voltar à sua forma original, tá? Então, no caso, a elastância ela acaba resistindo à deformação mecânica, tá? Então, a habilidade de estirar o pulmão, ela é afetada pela elastância do pulmão. Vou ilustrar isso melhor. Imagina que você comprou um short novo. Quando você compra um short novo, o elástico do short ele é bem justo na sua cintura, né? Ele fica bem, bem justo. Isso tanto que quando você puxa, né, ele até volta para o lugar muito mais rápido, né? Quando ele é novo. Isso é a elastância, ou seja, a capacidade do elástico de retrair-se e voltar à sua forma original, né? Agora, quando você vai lavando e usando esse short, você vai percebendo que ele primeiro toma o formato do seu corpo, né? E segundo, que ele fica mais difícil de entrar, de retornar à sua forma original, né? Então ele acaba ficando, né? Então ele acaba ficando esse short, né? Ele fica frouxo, né? Isso é a complacência. E a complacência elevada é justamente um tecido pulmonar que é muito frouxo, né? Então esses dois conceitos aí, eles acabam afetando o trabalho respiratório, tá? Complacência e elastância, ok? Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre eficiência ventilatória, tá? Sobre medidas de eficiência ventilatória que a gente tem. E vamos aí falar um pouquinho mais sobre ventilação pulmonar, ventilação alveolar, tá? Até a próxima!